O chamado de Deus na vida do cristão é um assunto muito importante, pois cada pessoa é única e tem uma missão específica a cumprir. O chamado individual de Deus pode ser entendido como um convite divino para realizar uma obra ou tarefa específica, que foi planejada pelo próprio Deus antes mesmo do seu nascimento. Se você está buscando por um canal que possa abençoar sua vida, inscreva-se agora no canal. Nós trazemos conteúdos inspiradores e edificantes sobre a Palavra de Deus, testemunhos impactantes e dicas práticas para viver uma vida plena e feliz. Além disso, nosso canal é um espaço de comunhão e interação, onde você pode compartilhar suas experiências e se sentir acolhido. Então, não perca tempo e junte-se a nós. Inscreva-se agora e receba diariamente uma dose de bênçãos e inspiração para a sua vida. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que foram chamados por Deus para realizar uma missão específica. Por exemplo, Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. E Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Essas histórias nos mostram que o chamado de Deus não é algo novo, mas é algo que tem acontecido desde o início da história da humanidade. Cada cristão é chamado por Deus para cumprir uma missão específica, que pode ser identificada através de uma combinação de fatores, como os dons e talentos que Deus nos concedeu, as experiências de vida que tivemos, as oportunidades que surgem em nosso caminho, e as necessidades ao nosso redor. O chamado de Deus pode ser algo que acontece gradualmente, com o tempo, ou pode ser algo que é sentido de forma repentina e forte. Muitas vezes, o chamado pode ser confirmado através da oração, da leitura da Bíblia, de conselhos de líderes espirituais e de circunstâncias que parecem estar alinhadas com a vontade de Deus. O chamado de Deus pode ser entendido como um convite divino para seguir a Jesus Cristo e servir ao reino de Deus. De acordo com as Escrituras, todos os seres humanos são pecadores e estão separados de Deus. Mas, por meio da graça e da misericórdia divina, é possível receber o perdão dos pecados e a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Esse é o chamado mais importante e urgente que Deus faz a todos os seres humanos. Além disso, os cristãos são chamados a fazer discípulos de todas as nações, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, pregar o Evangelho a todas as pessoas, viver uma vida santificada e separada do pecado, servir aos necessitados e desfavorecidos, testemunhar a fé em Jesus Cristo com palavras e ações. Cada cristão pode ser chamado a cumprir missões específicas de acordo com seus dons, talentos e vocação. O chamado de Deus para o cristão também inclui uma série de promessas e bênçãos. Identificar o chamado de Deus pode ser uma tarefa desafiadora, mas existem alguns sinais que podem ajudar a confirmar o chamado divino em sua vida. Vamos destacar alguns desses sinais. Uma pessoa que tem um chamado de Deus geralmente sente um forte senso de propósito e significado em sua vida. Ela pode sentir que há algo maior a ser realizado e que a sua vida tem um propósito maior do que simplesmente viver para si mesma. Se uma pessoa tem dons e talentos que se destacam em uma área específica, isso pode ser um sinal de que ela tem um chamado divino para realizar uma missão nessa área. Oportunidades podem surgir de forma inesperada e parecem estar alinhadas com a vontade de Deus. Muitas vezes, os líderes espirituais podem ser instrumentos de confirmação do chamado de Deus na vida de uma pessoa. Eles podem reconhecer os dons e talentos de uma pessoa e incentivá-la a seguir a vontade de Deus.
Ter um forte desejo de trabalhar em missões se encontrar em situações em que conhece pessoas envolvidas em trabalhos missionários, ou ser atraída por lugares onde há necessidades missionárias. Sentir uma paz interior e alegria que não podem ser explicadas apenas pelas circunstâncias externas. Essa paz interior é um sinal de que a pessoa está seguindo a vontade de Deus e cumprindo o seu propósito. Deus promete estar conosco sempre, nos fortalecer, nos guiar, nos dar sabedoria, nos suprir com tudo o que precisamos e nos recompensar na vida eterna. Essas promessas são um incentivo para que o cristão persevere na fé, mesmo em meio a dificuldades e provações. Em resumo, o chamado de Deus para o cristão é uma chamada para a salvação, para cumprir missões específicas e para receber bênçãos e promessas divinas. É um chamado para seguir a Jesus Cristo e servir ao reino de Deus com excelência e dedicação. Que todos os cristãos possam ouvir e atender ao chamado de Deus em suas vidas, para a glória de Deus. Sente que pode ter um chamado de Deus em sua vida? É hora de agir. Não deixe o medo ou a incerteza impedir você de seguir a vontade de Deus. Busque orientação espiritual, ore e estude a Bíblia para discernir o chamado que Deus tem para a sua vida. Fique atento aos sinais que Ele pode estar enviando e esteja aberto às oportunidades que surgirem. Lembre-se que quando seguimos o chamado de Deus, encontramos sentido, paz e realização verdadeira em nossa vida. Então, tome a decisão de se dedicar a descobrir e cumprir a vontade de Deus em sua vida. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha sido abençoado por ele. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não perca a oportunidade de fazer parte da nossa comunidade e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.